Sejam muito bem-vindos à aula 2 do curso Apocalipse Simplificado. Eu estou tão feliz e empolgado de compartilhar com vocês o livro da esperança. A gente aprendeu na primeira aula que esse livro não é um livro do terror, não é um livro que pinga sangue, não foi o primeiro filme de terror da história, é o contrário exato. É aquele livro que nos enche de esperança, por quê? Porque no final nos mostra a vitória do grande campeão do universo, Jesus, e aqueles que amam a Jesus juntamente com eles. Eu estou tão feliz que você está aqui comigo hoje. Eu quero falar sobre o que é heresia dentro da escatologia. Você sabe que escatologia é o estudo das últimas coisas, é o estudo do livro do Apocalipse e de tudo que diz respeito ao fim dos tempos. Mas existem algumas coisas que são heresia. O que é heresia? É um falso ensino. E existem algumas coisas que são um falso ensino com relação ao Apocalipse. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Existem 4 teorias sobre a volta de Jesus. Tem muita gente boa que acredita tanto de um lado, quanto do outro, quanto do outro, quanto do outro. Não há heresia dentro dessas 4 ideias, porque a gente tem muita gente que defende essas 4 linhas. Então, na verdade, dentro da escatologia, o debate já tem mais de 2000 anos. E não vai ser esse curso que vai pôr um fim nele. Eu vou sim, mais para frente nas aulas, colocar qual é a minha opinião sobre o milênio, sobre arrebatamento, sobre grande tribulação, sobre o anticristo, sobre as 2 testemunhas, até mesmo sobre a proximidade ou não que estamos da volta de Jesus. Mas hoje eu quero focar nesse assunto porque muitas vezes a gente quer fazer um estudo de alguma coisa com a melhor das intenções e acaba o tiro saindo pela culatra. Por quê? Porque a gente cai num ensino errôneo, num ensino falso. Eu disse para vocês na outra aula, eu já li mais de 200 vezes o livro do Apocalipse e confesso que eu já mudei de opinião sobre alguns assuntos lendo o livro do Apocalipse. Por exemplo, um assunto que sempre mexeu comigo, que foi o arrebatamento da igreja. Eu mudei de opinião sobre ele, tem alguns anos. Isso depois de muito estudar, de muito ler. Para vocês terem uma ideia, praticamente tudo que foi escrito em português sobre o Apocalipse eu já li. E eu comecei a consultar fontes de pesquisa em espanhol, em inglês, porque é um assunto que eu estudo há mais de 30 anos. Mas esse curso não é para você virar essa pessoa que começa a caçar detalhes, não. Por isso que eu pus o título Apocalipse Simplificado. E eu acho que a primeira grande heresia, o primeiro grande erro na escatologia é não estudar a escatologia. Quando você não estuda as últimas coisas, e quando você despreza o livro do Apocalipse, eu conheço cristãos, e não é pouco não, que já me disseram, Lucinho, eu vou lendo a Bíblia, quando chega Apocalipse eu pulo, porque, me dá umas coisas, eu não entendo, me dá até medo. Não! Se você não estudar as últimas coisas, você corre o risco de cair naquele erro que o apóstolo Paulo disse assim, se considerarmos a Cristo somente nessa vida, se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, nós temos que estar aqui agora, trabalhando, produzindo mais, de olho na eternidade. Então eu acho que não estudar escatologia, não ler o Apocalipse, não procurar entender as coisas do fim dos tempos, é a primeira grande heresia que a gente percebe. Eu quero ler um trecho do Apocalipse para te mostrar uma outra heresia que algumas pessoas falam. Quer ver? Está aqui em Apocalipse 20, verso 11. Depois vi um grande trono branco e aquele que estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida, e os mortos foram julgados de acordo com o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. A gente vê aqui um cenário, gente, de um juízo final. Você quer ver uma outra heresia da escatologia? É alguém dizer que não vai haver um julgamento final. O universalismo prega isso. O universalismo é aquela ideia que diz que
quando a gente chegar diante desse trono de Deus aqui, de Apocalipse, capítulo 20, verso 11, e os livros forem abertos. Você sabe o que é isso? Tem um livro com o meu nome lá no céu. E tudo que eu faço, penso, minhas reações, estão sendo registradas lá. E um dia Deus vai chamar meu nome, Lucim. Cadê o livro do Lucim? Meu livro virá, esse livro vai ser aberto. Diante de toda a humanidade, todos verão e ouvirão e saberão o que eu vivi, o que eu fiz, o que eu não fiz. Todo mundo. E a Bíblia diz que depois que esse julgamento for feito, aqueles que não tiverem o seu nome escrito num outro livro, chamado Livro da Vida do Cordeiro, vão queimar eternamente num lugar chamado Lago de Fogo. O Lago de Fogo é tão terrível que o inferno vai ser jogado no Lago de Fogo. A morte vai ser jogada no Lago de Fogo e todos aqueles que tiveram a chance de seguir a Cristo e não quiseram. Então, por exemplo, se alguém disser assim, Deus é amor, você acha que no juízo final, não, no juízo final Deus vai falar assim, venha gente, vocês são fofos, todos vocês, vamos para o céu, cancela o inferno. Isso é uma heresia dentro da escatologia. Não vai acontecer isso. Está muito claro que vai haver um juízo, até para a morte, até para o inferno. Ou seja, essa é uma segunda heresia que a gente vê. Uma terceira heresia é que não existe vida após a morte. Acabou isso aqui, acabou tudo. Que a caminhada com Jesus se resume a esse momento. Mentira. Mentira. Outra heresia. A pessoa, se ela morre hoje e vai para o inferno ou vai para o céu, ela fica num estado vegetativo, dormindo, como um anjo, sim, porque a Bíblia diz que Estevão adormeceu. Não. As pessoas, elas estão plenamente conscientes, mesmo depois da sua morte, mesmo tendo ido para o céu, mesmo tendo ido para o inferno. O livro do Apocalipse está repleto de episódios de como as pessoas continuam conscientes de tudo, mesmo na vida após a morte. Outra heresia, e essa daqui é das grandes, né? É dizer que Jesus não voltará. É dizer que Jesus não voltará, que não vai haver uma volta física de Jesus. O que vai acontecer, sim, pastor, o mundo vai ir melhorando aos poucos, aí os seres humanos vão se tornando mais civilizados, e a gente vai ali, aos poucos, vendo, né, o ser humano evoluir, e de repente a Terra vai se tornar um lugar bom, e isso vai ser o céu, e nós vamos ter uma geração de seres humanos melhores. Mentira! Mentira! Nós estamos para ver uma volta cataclísmica, assim, sabe aquela coisa louca de sair em tudo enquanto é lugar do mundo? O céu vai se abrir, a Bíblia diz que todo olho o verá, todo olho o verá, ele virá numa nuvem, isso está lá em Mateus capítulo 25, e ele vai colher da terra aqueles que fizeram mal, o joio, né? E vai separar o joio do trigo. Então não tem como querer, dentro da escatologia, negar uma volta de Jesus. Você não pode fazer isso, né? Eu não posso entrar para um caminho de heresia dentro do livro do Apocalipse. Por isso, eu tenho que fazer uma leitura dele tranquila. Eu tenho que ler o livro do Apocalipse me lembrando sempre do restante da Bíblia. O livro de Daniel é considerado o Apocalipse do Velho Testamento. É o livro do Velho Testamento que mais fala das coisas do fim. Você também precisa ler Mateus, Marcos, Lucas e João, onde Jesus faz o seu famoso sermão escatológico, onde ele faz pontos de ligação com o livro do Apocalipse. Também nas epístolas de 1 João e Pedro, tem também dados ali importantes sobre a volta de Jesus. Existe muita coisa que a gente percebe que o ser humano moderno está tentando passar pano. Tem muitos pregadores modernos tentando dar uma suavizada no cenário do Apocalipse que parece caótico, mas é isso aqui que vai acontecer. E nós veremos isso acontecer. Nós não podemos cair na heresia, é de deixar para lá, é de dizer, eu não me importo. Não, nós temos que nos importar, nós temos que nos preocupar, nós temos que entender, inclusive porque essa geração não para de nos perguntar como que vai ser o fim do mundo. Então, se alguém quer seguir Jesus,
a igreja não sabe dizer para a pessoa como que vai ser o fim, nós temos que saber dizer para as pessoas, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Nós temos que preparar os cristãos para aquilo que virá, para as coisas do fim. Nós temos uma vantagem, gente. Nós somos protagonistas de um filme que a gente já viu a cena final. Então nós não precisamos morrer do coração. Agora nós também não podemos cair nas heresias. Nós não podemos parar de ler esse livro até entendê-lo. Eu me lembro que um dia, na minha adolescência, eu entrei de férias. Quando eu entrei de férias, eu comecei a ler o Apocalipse. E eu me lembro que eu li o livro do Apocalipse 30 vezes em 30 dias. É tão fácil ler o Apocalipse que eu lia uma vez por dia. Todo dia eu lia. Todo dia eu lia. E eu me lembro que quando eu terminei esses 30 dias, a minha mente era outra. E eu tinha uma outra visão. E uma esperança nova entrou dentro de mim. Eu quero desafiar você nessa segunda aula, não só a não cair nas heresias, mas a ler o livro. A ler com o coração desarmado. A perguntar para Deus, Deus, olha, eu estou lendo isso aqui, eu não estou entendendo. O que o Senhor está querendo me mostrar? Nós temos um grande professor que mora dentro de nós, é o Espírito Santo. E é verdade que o estudo da escatologia tem muitos pastores extraordinários, homens e mulheres de Deus, que têm um conhecimento muito profundo, mas aqui eu só quero te dar o conhecimento do Apocalipse simplificado. Não caia em nenhuma dessas heresias. Não simplifique demais aquilo que o próprio Cristo não simplificou. Se a Bíblia fala de um lago de fogo, vai ter um lago de fogo. Não é? Se a Bíblia fala que vai aparecer um homem, que vai ser o anticristo, e que ele vai ser uma resposta e uma tentativa de derrubar o próprio Cristo, é porque vai acontecer. Vai ter uma marca naqueles que crerem no anticristo? Vai ter essa marca. Não é? Um período chamado grande tribulação, nós vamos ter uma aula só sobre isso, vai acontecer, mas nós não podemos cair na heresia, principalmente de ignorar as coisas dos fins dos tempos. Não brigue por causa de escatologia, não exclua nenhum irmão, porque a ideia escatológica dele é diferente da sua. Como eu falei para você, daqui a pouquinho nós vamos ter uma aula chamada As 4 Teorias sobre a Volta de Jesus. Nós precisamos respeitar os irmãos dessas 4 linhas, porque esse debate já tem 2000 anos e tem gente boa nos 4 lados da história. Agora, nós não podemos começar a inventar moda, ou cair no universalismo, ou dizer que Jesus não voltará, ou não ler o Apocalipse porque ele é complicado, ou ficar com medo, ou viver como se aqui fosse o final de tudo. Não. Nós precisamos manter em mente, esse é o livro da esperança e ele tem que vir para corrigir nossa vida hoje e não simplesmente para nos criar confusão e medo do amanhã. Eu abençoo você hoje, eu declaro sobre a sua vida um entendimento aberto para você ler o Apocalipse, compreendê-lo e fazer das coisas do fim a sua nova forma de encarar a vida. Deus te abençoe e até a próxima aula.